Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 49 de Isaías, mas hoje eu gostaria de começar um pouquinho diferente. Ontem a gente falou sobre quem é Deus e uma das características que ele faz questão, de entoar, assim, muitos capítulos que eu tenho no livro, é de que ele é o princípio ao fim. Ele conhece o início e o final. Ele é o primeiro que constrói todas as coisas e é o que está no final, no último, no derradeiro, nos acontecimentos finais. E aí eu falei que eu tinha lido na Bíblia algumas coisas que me deixavam impactadas de como, assim, isso, e por que ele falou isso? Porque ele diz que, nossa, será que eu vou passar muito meu horário fazendo isso? Mas enfim, vamos tentar. Ele falou que e porque ele, no capítulo passado ele fala sobre isso, porque ele vai dizer que não adiantava outras pessoas falarem que já tinha, que conhecia, que foi elas que fizeram aquilo, que estava acontecendo, que era através delas, que era por meio delas, que era pelo erro delas, pelo acerto delas, que era por mérito delas, enfim. Que não era coisa meramente do ser humano, mas que Deus estava envolvido, que ele já conhecia, que ele já sabia. E aí, eu falei que eu lia coisas na Bíblia que, era muito verdade sobre isso. E eu gostaria de começar falando lá sobre o capítulo de Oséias, que é o livro onde eu tô lendo. E nos versículos 13, no capítulo 13, versículos 5 e 6, vai dizer assim: Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto, naquelas terras sem água. Mas quando entraram na boa terra, vocês tiveram comida de sobra e ficaram satisfeitos. Então, os corações de vocês se encheram de orgulho e vocês se esqueceram de mim. E aí, ele faz referência lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 17. Olha o que Deuteronômio vai falar. Meu Deus, eu tirei da onde eu queria. Deixa eu só ver aqui qual é. 12. Vamos ter calma, porque hoje o capítulo é grande e eu ainda invento fazer isso, mas eu não sei porquê, mas eu quero muito fazer isso. Então, Deuteronômio 8, 11 e 17. Vai dizer assim, ó. Portanto, começa do 11. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Aqui, Deus está dando só um alerta. Ele tá dizendo assim, eu sei que vocês vão ficar, eu sei que isso vai acontecer, mas olha só, eu tô te avisando desde aqui, quando nenhum daqueles que estavam vivendo isso lá eram nascidos. E aí ele continua, ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem e lhes deu de comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Então, aqui, beleza. E aí, o capítulo de hoje, ele não faz referência a isso, mas
enquanto eu tô lendo esse capítulo, eu me lembro muito do chamado de Abraão. Aqui nós vamos ler um capítulo onde fala assim, o servo de Deus, luz para os povos. E esse capítulo todo é fazendo referência a Israel. A gente às vezes fica confuso de quem Deus está falando, se é de Jesus, se é de Isaías, se é de Israel, mas eu creio que é só sobre Israel mesmo. E aí, antes de começar a ler o capítulo e de começar até mesmo fazendo oração, eu gostaria de ler a promessa que Deus tinha, que Deus fez em Gênesis a Abraão, que é assim, ó. Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, que vai dizer... Não é no capítulo 12. É no capítulo 12. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Vamos começar orando? O capítulo em si, ele vai falar exatamente sobre isso, que nações vão vir até Israel para desfrutar do que eles estão desfrutando. E seja lá como foi isso, seja lá se, tá falando de uma maneira física, ou se de uma maneira espiritual, ou se de uma maneira assim caminhar para o Deus deles, né, que tudo começou com eles, seja lá como for, que o Senhor possa abrir na nossa mente e possa falar também a respeito das nossas promessas individuais, de como Ele quer nos usar, né? Através daquilo que nós recebemos como bênção, como promessa, como herança, como propósito. Por quê? Porque quando eu vejo Abraão, ele não foi abençoado para ficar com a bênção, ele foi abençoado para abençoar. Quando eu vejo Ana, ela não recebeu um filho simplesmente porque ela se descabelou na frente de Deus pedindo Samuel. Ela foi porque ela decidiu entregar Samuel para Deus usar. E todas as outras bênçãos eu vejo nesse sentido, nesse rumo, pegando esse propósito, essa veia de que, cara, se você foi abençoado, se você tem uma promessa, um propósito, você precisa até mesmo realizar aquilo, porque o mundo precisa daquilo. Não é sobre você. Não é? E Deus já sabe o início e Deus já sabe o final. Ele já sabe o porquê te prometeu. E Ele quer que você cumpra, né? Também tem a sua parte, cabe a você também. Mas enfim, vamos ler, vamos orar. Eu tô assim... Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por essa semana. Obrigada por mais um dia que se inicia. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Desde já nós consagramos ela. Desde já nós consagramos também o nosso feriado, sabe, Deus? O feriado do Dia do Trabalhador. Sabe, Deus, sabemos que o Senhor nos entregou, Deus, coisas tão preciosas nas nossas mãos. Sabe, Senhor, ainda que às vezes seja um caixa de um supermercado, às vezes uma pessoa que cuida da outra como psicólogo, como esteticista, sabe, Deus, às vezes uma pessoa que cuida de filhos, às vezes uma pessoa que cuida de uma casa, que limpa uma casa, que limpa um escritório, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sabe, nessa semana do trabalhador, Deus, eu gostaria de enfatizar que o Senhor não nos colocou nesses lugares por acaso, sabe, Deus, que o Senhor tem propósito em todas as coisas, que o Senhor tem dado promessas, sonhos, projetos a essas pessoas e a mim também, Deus, mas é para que nós sejamos uma bênção neste mundo, nós sejamos, Deus, uma luz para os povos, Deus, de que o Senhor é vivo, de que o Senhor reina, de que o Senhor é bom.
Então, em nome de Jesus, Deus, nos ajude a compreender, nos abençoa, nos leva a viver, Deus, os teus propósitos nessa semana. É o que oramos, te pedimos entendimento e discernimento acerca deste capítulo que vamos ler hoje. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia, mãe. Tô tão corrida aqui. Meu Deus, gente, tudo aqui. Deixa eu fechar. Jesus. Tá no calor mesmo. Nem queria. Vamos. Então vai dizer assim, capítulo 49. Nações distantes, escutem o que eu, servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes, como uma espada afiada, e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu remisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor, o meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, seu Salvador, fala com o seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos, que é escravo de reis. O Senhor diz a seu servo: reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os povos, construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão, e aos que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Como ovelhas eles pastarão perto dos caminhos, e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome, nem sede, não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles, e os guiarei e os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, de Assuã, no sul. Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando, eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que você usará com orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias.
O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em você lhe dirão um dia: Este país é pequeno demais. Precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo: Levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças e rainhas serão suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó do pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde que sim, e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele, os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade. Pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Amém? Meu tempo se esgotou, não dá tempo de falar mais nada. Vou colocar alguma coisa aqui na legenda também, explicando principalmente ali sobre essa parte de que os prisioneiros saiam da prisão, os que vivem na escuridão, vocês estão livres, vocês estão prontos para enxergar. Então Israel, ele tinha esse papel. Vou tentar deixar um pouquinho disso na legenda. E é isso. E você também leia a sua Bíblia, tenta tirar aí, tenta buscar o direcionamento do que o Senhor está te falando hoje, amém? Beijo, tchau!